Você já esteve diante de um texto e, por mais que lesse e relesse, nada parecia fixar? Como se as palavras escorressem pelos seus olhos e evaporassem no ar antes de chegar à memória. O tempo passa, a ansiedade cresce, a apresentação ou a prova se aproxima. E tudo o que você queria era uma forma de fazer aquele conteúdo permanecer na sua mente com clareza e segurança. Se você já sentiu isso, então este vídeo é para você, porque hoje você vai descobrir como transformar qualquer trecho, conceito, fórmula ou definição em algo tão presente no seu pensamento, e vai parecer parte da sua própria linguagem. Não importa se você precisa decorar um parágrafo inteiro, uma sequência de termos técnicos ou uma citação que tem que sair com perfeição. O que você vai aprender agora não são apenas técnicas de memorização. São ferramentas de controle mental refinadas pela prática, validadas pela ciência cognitiva e testadas por milhares de estudantes, professores, artistas, profissionais e oradores. O que separa quem sofre com a memória de quem domina o conteúdo não é inteligência, é método, é estratégia, é repetição dirigida com consciência. É isso que vamos ativar aqui. A mente humana não foi projetada para guardar tudo o tempo todo. Ela precisa de associação, repetição inteligente e gatilhos visuais ou auditivos. E por isso, a primeira técnica que você vai conhecer é poderosa em sua simplicidade. Imagine que você precisa decorar uma frase, ou até mesmo um parágrafo inteiro. Em vez de repetir o texto como um mantra, você vai escrever apenas a primeira letra de cada palavra. Isso mesmo. Suponha que a frase seja: a memória se fortalece com repetição consciente e foco. Você escreveria apenas AMSFCRIF. Essas letras vão funcionar como uma espécie de esqueleto da frase. Agora, sem olhar para o texto original, você vai tentar reconstruir cada palavra, uma por uma, apenas com base nas iniciais. É um treino brutalmente eficaz, porque obriga sua mente a ativar a memória ativa em vez da memória passiva. Você para de reconhecer e começa a reconstruir. Essa é a chave da retenção profunda. Assim que conseguir lembrar do texto inteiro com a ajuda dessas letras, seu próximo passo será repetir tudo novamente, agora sem nenhuma pista visual, apenas com a força da sua lembrança. Essa técnica é especialmente útil para trechos curtos a médios, como definições conceituais, frases de impacto, fórmulas ou parágrafos compactos. Mas e se o que você precisa decorar for mais longo? Se for um conteúdo inteiro, dividido em partes? Aí entra a segunda técnica, que é baseada em um princípio cognitivo universal, a recordação ativa. Diferente de simplesmente reler ou ouvir o mesmo conteúdo várias vezes, aqui você vai testar sua memória a cada etapa. Digamos que o seu material tenha 3 parágrafos. Você começa com o primeiro. Lê uma vez, com atenção plena. Fecha os olhos e tenta repetir. Palavras, estruturas, pausas. Se errar, não tem problema. Volta, relê, tenta de novo. O objetivo é acertar completamente antes de ir para o próximo. Ao chegar no segundo parágrafo, o processo se repete. Só avança depois que conseguir recordar com fluidez. Por fim, une os 3 e testa se consegue recitar tudo, do início ao fim. E aqui vem o segredo. A cada hora, a cada dia, você faz essa recordação de novo. Não como um castigo, mas como um ritual de fortalecimento da memória. Cada vez que você tenta lembrar algo sem ver, seu cérebro reconstrói as conexões neurais e torna a informação mais resistente ao esquecimento. Essa técnica é incrivelmente útil para apresentações, provas, discursos, palestras ou qualquer situação em que você precisa demonstrar domínio total do conteúdo. Agora imagine o seguinte cenário: você está lavando a louça, ou caminhando, ou esperando em uma fila. Nessas situações, você poderia estar decorando um conteúdo inteiro sem sequer olhar para ele. E isso nos leva à terceira técnica, o uso de gravações. Grave o texto que você precisa memorizar com sua própria voz.
Ou use um leitor de texto com entonação clara. Depois, ouça repetidamente, mas não apenas como fundo musical. Ouça tentando antecipar as próximas palavras. Faça como fazemos com nossas músicas favoritas. Cante junto com o texto. Visualize. Corrija mentalmente quando errar. Repita trechos. Torne isso parte do seu dia. O simples ato de ouvir e tentar prever o que vem a seguir cria uma camada extra de fixação. Se você fizer isso várias vezes ao longo de uma semana, vai se surpreender com o quanto o conteúdo se torna familiar, quase automático. Além disso, ouvir a si mesmo repetindo o texto ativa regiões cerebrais diferentes daquelas ativadas durante a leitura. Ou seja, você cria uma redundância positiva na memorização, mas às vezes o que você precisa lembrar é uma lista, ou uma ordem específica, ou uma sequência lógica que parece impossível de manter na cabeça. E para isso, existe uma técnica milenar adaptada para a mente moderna. Os acrônimos. O cérebro ama padrões, ritmos e símbolos. Quando você transforma uma lista de palavras em uma nova palavra formada pelas suas iniciais, você cria um gatilho mental compacto, portátil e fácil de lembrar. Um exemplo clássico é a palavra Reficofade, usada para lembrar a ordem das classificações biológicas dos seres vivos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quando você treina a lembrar de reficofage, seu cérebro associa automaticamente cada sílaba com o início de uma palavra real. E isso pode ser aplicado a qualquer lista que você precise decorar. Basta criar uma nova palavra com as primeiras letras de cada termo. Se a palavra não fizer sentido, não tem problema. Quanto mais estranha, mais ela chama atenção e mais facilmente será lembrada. É o efeito bizarro, já estudado pela psicologia da memória. E se você for criativo, pode usar até frases engraçadas ou absurdas com as iniciais das palavras que precisa lembrar. E se você é uma pessoa mais visual, mais criativa, que aprende com mapas e imagens, então a quinta técnica é feita para você. Trata-se dos mapas mentais. Uma forma de transformar texto em imagem tem conceitos em conexões visuais. Funciona assim. Você lê o conteúdo que precisa decorar e destaca as palavras-chave, só as essenciais. Depois, pega uma folha e escreve o tema central bem no centro. Em volta dele, puxa linhas como galhos, cada um ligado a uma palavra-chave. E aqui entra o segredo. Ao lado de cada palavra, desenhe algo relacionado. Pode ser um símbolo, um objeto, um rosto, qualquer coisa que tenha conexão emocional ou simbólica com o termo. E, se possível, use cores. Azul para ideias principais, vermelho para exemplos, verde para detalhes. Isso cria uma estrutura visual que o cérebro reconhece com muito mais facilidade do que blocos de texto. Uma vez criado o mapa, revise-o todos os dias, seguindo sempre a mesma ordem dos galhos. Cada vez que fizer isso, tente recitar o conteúdo com base apenas na imagem. Em pouco tempo, você estará com todo o texto na ponta da língua, guiado pela imagem mental do seu próprio desenho. É uma técnica poderosa para provas, conceitos, definições, estruturas de texto e até para discursos improvisados. Agora pense comigo. Se você combinar essas 5 técnicas, uma complementando a outra, você transforma completamente a forma como aprende. Você pode usar as letras iniciais para lembrar de trechos curtos, a recordação ativa para blocos maiores, as gravações para momentos de distração, os acrônimos para listas e os mapas mentais para conceitos visuais. A chave está na repetição inteligente e no uso estratégico de cada método de acordo com o tipo de conteúdo. Não existe uma única fórmula mágica, existe um arsenal. E ele está agora nas suas mãos. Não importa se você acha que tem memória ruim. Com método, disciplina e intenção, qualquer cérebro pode ser treinado para lembrar. Memorizar não é dom, é construção. E ela começa agora. E talvez agora você perceba que nunca foi apenas sobre decorar palavras, mas sobre construir pontes entre o que você lê e quem você é. Cada técnica, cada imagem mental,
cada letra que antecede uma ideia. Tudo isso forma um espelho da sua própria capacidade de criar significado, onde antes havia apenas informação solta. Quando você aprende a lembrar, você aprende a se conectar. E quando se conecta, algo desperta que vai além da memória. É presença, é intenção, é domínio. Então respire fundo e sinta. O que antes parecia inalcançável está agora ao seu alcance, não por sorte, mas porque você aprendeu a caminhar com direção. E se você sente que mais alguém precisa dessa jornada, se alguma parte desse vídeo ecoou dentro de você, curta. Se algo fez sentido, comente, compartilhe. E se por fim você quer continuar explorando camadas mais profundas do conhecimento e da consciência, inscreva-se. Mas só faça isso se for para permanecer de verdade, porque o que estamos construindo aqui não é só memória, é transformação.